também a você. Bom dia! Misericórdia, quanta gente hoje aqui, hein? Que bênção! Uma salva de palmas para vocês. E também para quem está acompanhando nesse momento pela TV Pai Eterno, uma salva de palmas. Seja bem-vindo, meu irmão, minha irmã. Você que está aí do outro lado da tela. Tudo bem, Rodolfo? Tudo bem, Padre, bom dia. Tá todo mundo bem? Bendito seja Deus. Vamos iniciar esse momento de reflexão, pedindo a graça de Deus sobre nós, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Vamos ver se vocês sabem. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, Com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Gente, eu estou encantado, viu? Todo mundo sabe rezar e orações bonitas da igreja. Parabéns, viu? Que Deus te abençoe muito, 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 muito. Hoje eu quero falar para vocês sobre um tema que chama a atenção de todo mundo. Vocês podem ficar sentados. Eu quero falar para vocês sobre um tema que chama a atenção de qualquer pessoa existente que tem sangue e carne, sangue nas veias e carne nos ossos. Como é importante nós sabermos enfrentar os problemas diversos da nossa vida. O que nós fazemos diante dos problemas que nós temos em nossa vida? Acredito eu que todo mundo tem problema aqui, né? Todo mundo. Você, lá fora, tanta gente, até com mais problemas que todos nós juntos. Problemas matam. Problemas na vida causam infortúnios, má sorte. E muita gente se afunda nos problemas da vida. É muito importante nós entendermos que nós vivemos num mundo hoje que, muito mais do que antigamente, é um mundo cheio de problemas. E problemas variados, causados por dificuldades que nos são impostas todos os dias. Quando nós rezamos a Santa Novena pedindo ao Senhor a solução dos problemas diversos, nós apresentamos a nossa vida ao Senhor, pedindo que Ele tenha misericórdia de nós e nossa realidade, porque Ele a conhece melhor do que nós mesmos. Deus me conhece mais do que eu mesmo me conheço. Ele sabe da minha fraqueza, Ele sabe da minha dificuldade, Ele sabe dos meus problemas, Ele sabe dos meus limites, Ele sabe das opressões que eu vivo. O Senhor, Ele conhece a minha alma mais do que eu mesmo a conheço. Os problemas da vida, meu irmão e minha irmã, eles podem ter vários efeitos. Hoje se fala muito de estresse, né? E muitas vezes médicos, quando vão atender pacientes e não encontram nada biologicamente palpável ou visível ali, ele vai dizer para você, você está com... Você já escutou isso alguma vez em médico? Alguém que você mandou para o médico? O médico fala o quê, gente? Isso aí é estresse. Melhor resposta, né? E muitas vezes pode ser mesmo. Eu até anotei umas coisinhas aqui. Olha,
Estresse emocional causa queda de cabelo. Não é porque você é careca que seu cabelo está estressado, não, viu? Tem muito estressado calminho aí, tranquilo, não preocupa, viu, irmão? Não se preocupa. Tem muito estressado bem calmo aí, e tem muito cabeludo estressado, mas causa. Isso é coisa médica mesmo, é da medicina. O estresse ele pode ser gerado também, ele pode gerar também impaciência. Então a pessoa fica impaciente, angustiada, nervosa. O estresse causa medo, sabia? A gente fica com medo, estressa e fica com medo da realidade, do mundo, do possível, do que pode vir. Aliás, existe uma pesquisa feita junto a várias cidades do Brasil que diz que a nossa sociedade hoje vive um problema de perspectiva. Não sei se é pelo governo que nós temos aí, não sei se é pela conjuntura do Brasil hoje, econômica, social. Parece que as pessoas não têm muita perspectiva de futuro. Cada governo que entra é pior que e a gente não vê a coisa resolvendo. A gente não vê um Brasil realmente que vale a pena. A gente não vê um Brasil honesto, um Brasil menos corrupto. A gente vê ações anticorrupção, a gente vê muitas esperanças em alguns setores, mas parece que as pessoas têm deixado de crer no nosso país como um país que vai para frente. Então isso é medo também, essa incerteza da vida. Hoje eu implanto um negócio, hoje eu crio uma empresa e eu não sei se ela vai durar, porque a economia muda, impostos mudam, tudo muda na vida. E aí de repente eu posso falir. Então as pessoas hoje vivem sem perspectiva. Causa irritação. O estresse causa muita irritação. Aliás, é uma das coisas que o estresse mais causa na vida, é irritação. Você pode até ter reação de estresse na própria cabeça. Você sente tonturas com o estresse. Eu tenho uma amiga minha que já é uma senhora de uns 60 anos, e ela sempre que se estressa, dá aquele negócio no ouvido dela. Labirintite. Aí ela diz que sente um zunido assim, ó, e ela vai, parecendo como o cinema virou, e ela cai junto, sem cair, né? Sem ter virado, ela cai no chão. Existem umas coisinhas aqui dentro do ouvido que mantém a gente no equilíbrio, né? É o labirinto. Se aquilo ali é mexido de qualquer maneira, aí a pessoa começa a fazer isso aqui, ó. Teve uma vez eu estava meio gripado, eu dei uma tossida muito forte, aí tampou meu ouvido. Aí você sabe o que a gente faz, né? Põe o dedo no nariz assim, ó, e dá aquela soprada. Que eu soprei, ainda bem que eu não estava dirigindo, estava dentro do carro, mas quem estava dirigindo era um outro padre. Eu estava lá na praça universitária, a praça fez assim, ó, depois ela fez assim, ó, eu falei, nossa, se eu estivesse dirigindo, hein? Aí depois eu liguei para um amigo meu médico, ele falou, não, isso aí é o labirinto. Quando você fez aquele negócio assim, o labirinto... Mas será que não é estresse não, padre? Eu falei, tá bom. Dor de cabeça. O estresse causa uma baixa imunidade no corpo. O estresse causa problemas de estômago, problema de coração. Você sabia disso, gente? Estresse... Tem gente tão estressada que dá aquela dor no... Alguém já sentiu dor no peito? Mesmo que não tenha problema cardíaco, você está tão nervoso que dá aquela... Você olha assim, parece até que você ainda fica preocupado. Será que eu não tenho que ir no médico dar uma olhada nisso? Não. Toda vez, quando eu era padre jovem ainda, toda vez que eu preparava a festa do Pai Eterno, eu começava a preparar a romaria lá em janeiro, para dar tudo certo, a gente conseguir organizar tudo bem as coisas, né? Era aquele esforço para fazer bem feito.
E era tanta coisinha para ver, que eu estava tão cansado, aí é estresse, que me dava dor no peito. Tinha dia que eu ficava angustiado, por causa de problemas externos que a gente tinha que ir resolvendo. A gente normalmente estressado comete erros muito mais do que acertos. Uma pessoa estressada, por exemplo, ela tem uma facilidade de somatizar problemas. Ela junta tudo, ela carrega o mundo nas costas e sente isso. Aí começa a doer aonde, gente? Dói o ombro, fica aquela coisa ruim, mexe assim, parece que não está dando certo. Aí depois a dor passa para a coluna. É um verdadeiro peso que a gente sente nas costas. Tudo isso é o que, gente? Da cabeça, a gente vai somatizando as coisas, vai carregando o mundo nas costas, e a gente vai atrapalhando a nossa saúde. Isso vai tendo reflexo no nosso corpo. Existe uma frase que diz assim: a alma sofre e o corpo padece. A alma sofre, o corpo padece. Por isso que é muito bom a gente fazer exercício, viu? Hoje em dia a vida é muito sedentária. A gente vê muita gente em academia, mas não quer dizer nem 1% da população. Por isso que é bom você desestressar um pouquinho, você procurar dar uma aliviada na sua tensão. É importante que você busque isso. Faz uma caminhada, dá umas puladas assim de corda, tenta se esforçar mais. O médico já falou para você, você não obedece. Olha a sua vida, a sua saúde é dom de Deus, você não é dono de você. Cuida do seu corpo, cuida da sua vida, cuida também da sua alma. Não fica trazendo o mundo para você, não. Tem muita gente que tem essa mania na vida. Mãe, principalmente. Estou mentindo, gente? Nossa, olha, mãe é uma preocupação com o filho, com o neto, com o que está acontecendo na família, de tal maneira que a vida dela é uma cruz. E muitas vezes ela chora, padece, e os filhos não estão nem Ih, gente, não estou nem aí. Olha lá a cara da coitada da mãe. Tá vendo? A pessoa fica tentando resolver problema que não vai resolver. E a mãe, gente, ela sente tanto os problemas do filho, do neto, da família, das pessoas que ela ama, que ela praticamente traz isso para ela junto. Imagina o estresse de Maria lá no pé da cruz. Vamos dizer assim, né, usando o termo de hoje. Maria super estressada, lá no pé da cruz, chorando, sofrendo com o filho, quase pedindo: filho, deixa que eu morra com você. Mas o coração dela tinha uma espada, como disse o profeta, tinha uma espada travada ali dentro, enfiada ali dentro, traspassada ali dentro. Ela sentia com o filho dela, com Jesus na cruz, desde quando ele sofria. Nos primeiros sofrimentos de flagelos, até o momento da sua morte, Maria sofreu junto. Mãe sofre com o filho, mãe que é mãe, né? Hoje em dia a gente ainda escuta uns escândalos aí de mãe que não está nem aí para filho, né, gente? Eu já ouvi, mas pelo menos no meu tempo, que ainda não acabou, mas quando eu era mais novo, parece que havia uma cultura muito mais arraigada de mãe com filho. Era impossível se pensar uma mãe que não tivesse um zelo total. O pai não se cobraria tanto na cultura, mas a mãe não. Cuidado, viu, mulher?
Você que é mulher, você que é mãe, cuidado para não carregar o peso da sua casa, da sua família, dos problemas que os outros vivem nos seus ombros. Não deixe que isso atrapalhe a sua vida. Não deixe que isso te tire a paz. Problemas sempre vão existir. Preocupações já querem dizer o quê? Ocupar-se antes da hora. E a gente muitas vezes se ocupa antes da hora. E isso vai trazendo em nós uma angústia interior, um sofrimento. E esse sofrimento atrapalha o nosso bem-estar. A gente começa a ficar irritado, nervoso, põe a mão na cabeça, não sabe o que faz. E aí a vida da gente vai virando uma vida sem saída. E a gente olha muitas vezes como que num túnel escuro. Às vezes aparece uma luzinha, mas eu estou tão fraco, tão incapacitado, que a minha vida já está toda em trevas, em dificuldades, sem saída. E olha que isso causa na vida da gente até doenças no corpo. Eu até digo para você, meu irmão e minha irmã, que uma grande porcentagem, grande mesmo, hein? Talvez até mais de 70% das doenças que nós adquirimos na vida são fruto do nosso desequilíbrio emocional. Se você buscar equilibrar-se mais, você vai aumentar sua imunidade, você vai se tornar mais forte, as doenças não virão. Você vai ser uma pessoa mais produtiva, agradável. Você vai começando a gerar não mais um turbilhão de trevas, porque o mal atrai o mal, a luz também atrai a luz, mas um turbilhão de luz. E aí a sua vida iluminada, positiva, equilibrada, vai também ajudando as pessoas a se animarem e se equilibrarem. Quando uma pessoa é confiante em Deus, confiante em si mesma, porque Deus assim permite, essa pessoa, ela se torna líder, exemplo, ela se torna alguém a ser seguido. Ela começa a viver uma vida exemplar. As pessoas olham para ela e falam: puxa vida, olha só, eu te admiro tanto. Como é que você consegue lidar com tanto problema na vida e manter a calma? Como é que você consegue lidar com tantas situações difíceis, controversas na sua vida e manter o equilíbrio? Todos nós precisamos disso na vida. E eu nem digo para você que precisa ser cristão para isso, viu? Todo mundo precisa, até os ateus que estão lá fora, até as pessoas que não querem saber de Deus. Se elas não procurarem esse caminho na vida, ele é natural, ele é necessário. Nós todos precisamos ter um equilíbrio. Uma pena que eles não conseguem tão bem quanto nós, porque nós temos Deus a nosso favor. Nós temos a graça de Deus acompanhando os nossos passos. Nós temos um suporte, que é o Senhor. Nele nós podemos nos segurar. Nele nós nos firmamos. É Ele que mantém a nossa perna, nosso joelho forte, nossas mãos elevadas com grandeza aos céus. Ele é que mantém nosso espírito decidido. Ele é que faz a nossa vida ter sentido. E quando a gente tem sentido na vida, a gente começa a vencer os problemas. A palavra de Deus, lá em Efésios, na carta de São Paulo à comunidade de Éfeso, diz assim: olha, por isso, peguem agora a armadura que Deus lhes dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo, e depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes
sem recuar. Quero que vocês repitam comigo: vocês continuarão firmes sem recuar. Mais uma vez: vocês continuarão firmes sem recuar. Tá vendo? Depois de todas as batalhas da vida, firmes, sem recuar. Portanto, estejam preparados. Usem a verdade como cinturão. Vistam-se com a couraça da justiça. Calcem como sapatos a prontidão para anunciar a notícia de paz do Senhor. Levem sempre a fé como escudo para poderem se proteger dos dardos de fogo do maligno. Eu imagino até o maligno lançando dardos de fogo e a gente se protegendo como que com o escudo da fé. Recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como espada. Façam tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dEle. Orem sempre, guiados pelo Espírito de Deus. E aí São Paulo vai dizer: fiquem alertas. Fiquem alertas. Não se desanimem. E orem sempre por todo o povo de Deus. Essas são as palavras de São Paulo para dizer para nós: não estressa não. Deus é sua couraça, é seu cinturão, é seu escudo, é sua espada, é seu capacete. Ele é sua força, Ele é sua proteção. Diante dos males do mundo, o Senhor te protege, o Senhor está a seu favor. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Por isso, meu irmão e minha irmã, diante dos problemas da vida, nós precisamos ter uma atitude. E eu queria dizer para vocês 3 atitudes que nós precisamos tomar na vida para que realmente a gente consiga vencer todos os problemas que aparecem. E eu queria que você entendesse isso com todo o seu coração, com toda a sua fé. É possível vencer o mal deste mundo? É possível realmente colocar-se diante de Deus com confiança? É possível realmente viver uma vida de confiança plena no Senhor? É possível. Então por isso eu quero te dar 3 dicas importantíssimas. Talvez eu chegue numa 4ª, mas por enquanto eu quero falar de 3. A 4ª é no finalzinho talvez. Não se intimide, nem se amedronte diante dos problemas. Primeira coisa: não se intimide nem se amedronte diante dos problemas. Não se intimide nem se amedronte diante dos problemas. Vocês lembram da história de Davi e Golias? Todo mundo conhece? Quem era Davi, gente? Era um pastorzinho. Jessé foi escolher um substituto para Saul como rei. E aí ele foi na casa, lá da casa de Jessé. Tinham todos os filhos lá, olharam todos, alguns saudáveis, fortes, bonitos, altos. Nem sei se tinha olhos azuis ou verdes, mas eram todos bem apessoados e com saúde habilitada, Passou no teste. Mas então o profeta chegou e ele colocava óleo na cabeça de cada um deles e o óleo não se espalhava, o que era sinal de que ele não era escolhido, ele não podia ser ungido. Aí ele perguntou assim: vem cá, você não tem nem mais um outro filho aí, não? Ele falou: tem um coitadinho lá dos nossos, lá o mais novinho. Ele está lá cuidando das cabras, dos porcos. Chama ele lá. Vamos ver. Sei lá, Deus me mandou aqui.
E aí chamaram lá o Davi. Davi chegou, franzino, pequeno, sem muito oferecer, sujo, de chiqueiro e de curral. E aí o profeta colocou o óleo na cabeça dele. E o que aconteceu, gente? O óleo se espalhou por toda a cabeça de Davi, e ele foi proclamado rei de Israel. Eles tinham que enfrentar os filisteus, e dentre os filisteus havia um filisteu específico, que era Golias. Aqui em 1 Samuel 17 fala assim: olha, os filisteus se reuniram para lutar em Socó, uma cidade de Judá. Acompanharam num lugar chamado Fronteira Sangrenta, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas se juntaram, acamparam no Vale do Carvalho e se prepararam para lutar contra os filisteus. Os filisteus pararam no monte que ficava de um lado do vale, e os israelitas ficaram no monte do outro lado do vale. Um homem chamado Golias. Olha o nome do homem, né? Golias. Parece até um Golias, da cidade de Gat. Saiu do acampamento filisteu para desafiar os israelitas. Aí ele tinha quase 3 metros de altura. Olha o tamanho do homem. 1 metro maior que eu. 1,10 m maior que eu. Mas eu não ia ficar daquele tamanho ali, não. Golias usava um capacete de bronze e uma armadura também de bronze que pesava uns 60 quilos. As pernas estavam protegidas por caneleiras de bronze, e ele carregava nos ombros um dardo também de bronze. A lança dele era enorme, muito grossa, pesada. A ponta era de ferro e pesava mais ou menos 7 quilos. Na frente dele, um soldado carregando seu escudo. Só o escudo dele pesava uns 50 quilos. Golias veio e parou diante dos israelitas. Os israelitas, eles eram muito fracos. Tá ruim o ar, né? Dá uma melhorada nesse ar aí, gente. Tá ruim mesmo. Ele veio e parou diante e disse assim: olha, por que é que vocês estão aí em posição de combate? Perguntou Golias para os israelitas. Eu sou um filisteu e vocês são escravos de Saul. Escolham um dos seus homens para lutar comigo. Se ele vencer e me matar, nós seremos escravos de vocês. Olha só, gente. Se ele me vencer e me matar, nós, os filisteus, seremos escravos de vocês. Se ele vencer Mas se eu vencer e matá-lo, vocês serão nossos escravos. Eu desafio agora o exército israelita: mandem alguém para lutar comigo. Quando Saul e os seus soldados ouviram isso, ficaram apavorados. Olha só, medo. O medo é um problema sério na vida de uma pessoa. Aquele homem chamava atenção pela altura, por tudo que ele apresenta ali, né? Olha que monstro. Aí um homem desse chega com a vozona e fala: estou desafiando vocês. Quem me matar, todos serão servos de vocês. Se eu matar, então vocês serão nossos escravos. E aí Saul ficou com medo, apavorou. Gente, quantas coisas na vida da gente nos apavoram por causa do tamanho delas. Quantos problemas na nossa vida atrapalham o nosso caminho, nos fazem dar passos para trás, exatamente por quê? Por causa da sua grandeza.
Tantas vezes na nossa vida problemas estagnam nossos passos e nós deixamos de caminhar por isso. Deixamos de dar passos para frente, por quê? Porque nós temos problemas para resolver. A gente para, a gente deixa de continuar nosso trabalho, nossa vida, a gente deixa de projetar a vida por causa da grandeza dos problemas que aparecem diante de nós. Ninguém está livre de problemas. Todos nós vamos tê-los, sempre. E vai aparecer um, depois vai aparecer outro, depois virá um outro. Sempre vai haver um problema para tentar atrapalhar o seu caminho, principalmente se você estiver progredindo. Quando a gente lida com esses problemas, a gente vai se tornando grande e amadurecendo. Quando a gente lida com esses problemas, a gente vai encontrando maturidade na nossa vida. O problema não pode emperrar o meu caminho. E mesmo que eu seja um problema, eu preciso também me superar. Saul tinha um problema, não somente diante dele, que era Golias, que não era um probleminha, né? Mas ele tinha também um problema interno. Qual que era? O medo. O medo apavorou Saul. Então foi aí que Davi, lá do povoado de Éfrata, que ficava perto de Belém, onde Jessé tinha seus 8 filhos, e ele foi o ungido. Davi foi até um córrego. Aqui eu estou pulando um pouco, que tem muita coisa, mas foi até um córrego, e todo mundo ficou tentando dissuadi-lo, tirar da cabeça dele essa ideia. Como que um carinha franzino como esse vai matar um gigante como aquele? E a gente ainda está nas mãos de um franzino, de um pequenininho. Pois ele disse: Deus é maior e Ele pode vencer. Não sou eu que vou vencer, será Deus quem vai vencer. E quando a gente põe isso na cabeça da gente, meu irmão e minha irmã, o medo desaparece, o pavor some. E o problema pode ser do tamanho que for, que você vai encontrar um caminho, um jeito. E ele foi inteligente, ele usou a sabedoria divina na sua conduta, no seu modo de ser. O que ele fez, gente? Ele foi lá, pegou 3 pedrinhas, colocou num negócio chamado bodoque, né? Já ouviu falar? Eu, quando era menino, eu brincava de bodoque lá na roça. Ixi, jogava longe, viu? Pedra. E o bodoque daquele tempo devia ser bem forte. Uma das pedras, a primeira que ele lançou, acertou bem na cabeça do gigante. E ele caiu. E caiu morto. Mas enquanto os outros, se Davi tivesse ouvido Saul, se Davi tivesse ouvido os seus irmãos, se Davi tivesse até ouvido o seu pai, se Davi tivesse ouvido aqueles que estavam apavorados, ele não tinha feito nada. E no entanto, ele, cheio de fé, confiante no Senhor, não se intimidou. Quando a gente se intimida por causa do inimigo, o inimigo se aproveita de nós. Quando a gente se entrega diante do inimigo, aí ele abusa. Ele faz o que quer. E a sua vida só vai andar para trás. Por isso, não se intimide diante dos problemas, por maiores que sejam, em sua vida. Amém? Vem, que a tempestade já não pode te abalar. A segurança em meu barco encontrarás. Confie em mim, o meu amor te abrigará.
Sei que angustiado o coração se endureceu, mas eu entendo tudo o que te aconteceu. Ainda é tempo de voltar para o teu Deus. Não tenhas medo, pois eu estou aqui. É o teu Senhor quem diz: quero guiar os passos teus. Vem, entrega-te, então farei morada em teu coração. E quando anoitecer, cansado eu te encontrar, no silêncio teu eu irei te consolar. Nos braços meus descansarás, forças te darei, forças te darei. Amém, amém. Gente, só para finalizar essa partezinha aqui, lá no livro de Romanos, na carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 35, diz assim: olha, quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte? É a pergunta que São Paulo faz para todos nós. Quem pode separar você do amor de Cristo? E se o amor de Cristo impera na sua vida, você não temerá nenhum mal. Nenhum mal. Segunda coisinha, segundo conselho que eu quero te dar: tenha paciência. Exercite a paciência. Espere nas demoras do Senhor. Isso é muito importante na vida, ter paciência. Primeira coisa, não se intimidar, não se amedrontar, não se apavorar, não se deixar levar pelo medo e pela aparência dos problemas que aparecem na sua vida. E depois tenha paciência. Não existe nada nesse mundo que não se resolva. Nada nesse mundo não tem o seu desfecho. Tudo tem o seu desfecho. O caminho que você percorre até ele é o detalhe da maneira com que o desfecho vai acontecer. O livro de Eclesiástico, capítulo 2, ele vai dizer assim: olha, meu filho, se você quiser servir a Deus, esteja pronto para ser posto à prova. Presta bem atenção nisso, hein? É muito importante isso. Se você quer servir a Deus, esteja pronto para ser posto à prova. Seja sincero. Não desista com facilidade. Não desanime nos tempos difíceis. Fique ligado, linkado com o Senhor. Não se afaste dele. E assim, no fim da vida, você será respeitado por todos. Conforme-se. E aí é que é difícil, porque aí é o exercício da paciência, da conformidade. Conforme-se com tudo o que acontecer com você e tenha paciência nas horas de sofrimento. Ter paciência nas horas de sofrimento. Esse é um dom de Deus na vida de um cristão. É um dom de Deus na vida de quem crê no Senhor. Isso é promovido pelo Espírito de Deus. Por isso, ter paciência no sofrimento.
quem desespera, quem se apavora, quem grita, quem chora, quem fica se esbravejando, culpando os outros pelo que está acontecendo na própria vida. Eu pergunto a você, adianta alguma coisa? Você está com um problema, tá bom, existe esse problema, ele é real, concreto, talvez até palpável, talvez você consiga até tocar ele. É um problema seu, que às vezes te causaram, às vezes você causou, às vezes você está colhendo fruto de sementes ruins que você mesmo Agora, como eu vou resolver esse problema é que é o ponto. O problema é que o problema não resolve porque eu fico no problema e ele me trava, e as minhas perspectivas de resolvê-lo acabam porque eu não tenho paciência. Olha, seja uma pessoa mansa, mas não mansa do sentido de eu não estou nem aí. Seja uma pessoa mansa no sentido de ter paz, temperança, cuidado. O problema existe. Reflita, pense sobre ele. Eles vão aparecer depois, mais outros problemas vão aparecer. Cada problema na minha vida pode ser uma bênção de Deus também nela. Você sabia disso? Isso vai depender de você, da sua reação, do seu modo de reagir ao problema. Se você reagir com sabedoria, ele te ensina. Por isso que a gente não pode julgar ninguém, viu, gente? Cuidado, tem uma palavra que diz assim: cuidado, você que está de pé, cuidado para não cair. Cuidado. Então, quando você vê alguém com problema, alguém caído, quando você vê alguém passando por dificuldade, não seja juiz dele, não. Se você não pode ajudar também, não faça nada. Se você não pode ser um apoio, um suporte para aquela pessoa, não faça nada. Não faça nada. Porque se você deixar o problema tomar conta da sua vida, você vai torná-lo maior. Você vai fazê-lo ainda mais forte. E ele não vai te ensinar. Se o problema não for bem resolvido, ele não te ensina. Ele deixa sequela. Se você tem um problema na sua família, resolva bem. Resolva com sabedoria. Se você quer servir a Deus, lembre-se, você vai encontrar problemas. Eu encontro problema todo santo dia da minha vida. E não é só porque eu tenho problemas ou me põe problema na cara, não. Eu sou um homem de Deus que escuta o problema de todo mundo. E estou ali para tentar, junto com a pessoa, ajudá-la a resolver e encontrar um caminho, uma resposta. Todo homem de Deus é assim, gente. Se é realmente de Deus. O tempo todo eu fico diante de uma câmera, ou diante de um grupo, ou diante de uma multidão, falando como resolver os problemas da vida. Eu me especializei nisso. Ah, mas você pode falar de uma coisa que você não vive? Eu vivo e eu enfrento os meus o tempo todo. Satanás todo tempo me ataca. A todo momento ele tenta me dissuadir, me tirar do caminho, confundir meus pensamentos, assim como faz com você. Mas se você é um homem de oração, uma mulher de oração, você percebe a astúcia do astuto. Você percebe a maldade do inimigo,
que muitas vezes usa de oportunidades e das suas fraquezas para poder te jogar no chão, te derrubar. O problema, ele pode ser o maior problema da vida, mesmo que ele seja desse tamanhozinho, se você não souber lidar com ele, se você permitir que as tentações tomem conta de você. Então, tenha paciência, peça a Deus luz, dobre os joelhos no chão, reze, ore ao Senhor, peça força, peça ânimo, peça coragem, peça sabedoria e discernimento. Até hoje, meu irmão e minha irmã, nenhum problema me derrubou, pela graça de Deus. E é tiro de todo lado, até em casa, até entre os meus iguais. Não pensa que padre não tem inveja não, viu? Se vocês imaginarem o que eu vivo, vocês não têm noção. Às vezes é um superior que a gente tem, às vezes é um superior lá mais longe, às vezes Por que você faz isso e eu não consegui fazer até hoje? Por quê? E tudo isso é causado pelas forças malignas que agem nas pessoas, e às vezes elas acham que denigrir sua imagem, fazer mal a você, criar problema na sua vida, é justiça, é certo, é correto. Eu sou um padre de vida religiosa, e a vida religiosa na igreja, gente, é uma coisa assim, ó, todo mundo tem que ser bonequinho, soldadinho, é igualzinho, até o tamanho do espetinho da arma que carrega assim, ó, tem que ser igual. Se você é diferente, é diferente. 15 anos de AFIP, 15 anos de sofrimento, 15 anos de AFIP, 15 anos de perseguição, de inveja, de maldade, de maledicência, e todos usados pelo demônio, e acham que é justo, acham que é correto. São problemas, estou falando da minha vida, né? Mas e os seus, quais são? Como é que você os enfrenta? Como é que você encara os seus problemas, os que vêm na sua vida, lá na sua casa, na sua família? Como é que você procura resolver as brigas de casa, as situações ruins ali? O que eu estou falando é isso, é briga de casa, é fulano, cicrano, beltrano. Como é que você resolve as querelas lá na sua casa? Como é que você tenta resolver? É com paciência ou é brigando? Eu até hoje resolvi os meus com paciência. Eu até hoje procurei resolver os meus com sabedoria. E tem dado certo, gente. Pela graça de Deus, todo esse trabalho no carisma que o Senhor me concedeu tem dado frutos, e frutos abundantes de amor, de conversão e de evangelização, apesar dos problemas. Veja só, paciência, paciência. Eu tive um confrade que começou a me atacar no grupo dos nossos padres lá um dia, e aí depois ele foi no privado, né? Vocês sabem o que é isso? No privado é quando ele entra só no meu WhatsApp, foi lá e colocou lá assim: eu não te considero como confrade, e não sei o que e tal. Eu fui, printei e joguei no grupo, para todo mundo ver o que ele está falando, porque ele é covarde. E aí é que ele ficou bravo mesmo. E aí os confrades tudo começou a me apoiar. Mas tem que ter paciência. Nunca tinha feito isso na minha vida. Chegou na hora certa, eu fiz. Eu já estava aguentando isso há muitos anos. Aí chegou nesse momento. Hoje, quando ele fala mal de mim, todo o grupo vaia, porque o meu grupo religioso me ama e me reconhece. Mas tem uns 8, 9 ali de 100
que não conseguem suportar. A minha presença é uma presença ruim. Entendeu como é que o demônio mexe com a cabecinha da pessoa? A minha presença é uma presença ruim. E eu encabulo com isso. Como que um ungido de Deus pode permitir que o demônio haja na vida dele assim? Uma pessoa esclarecida, né? Fez pelo menos 2 cursos superiores, tem todo um aparato, uma estrutura psicológica para ajudar as pessoas também. Faz o que eu faço lá no confessionário, numa palestra, numa pregação, mas ele não é capaz de lidar com a sua fraqueza. E aí a inveja faz virar ira, a ira faz gerar maledicência, a maledicência faz gerar um monte de outras situações caluniosas, maldosas, inconsequentes, e a pessoa não percebe o mal que causa a todos. O que você tem que fazer por essa pessoa, gente? Rezar por ela. Às vezes você tem que dar um cascudo, mas reza por ela. Eu, se ficar me enchendo demais o pacová, como diz o outro, eu falo também, para acordar a pessoa. Mas eu prefiro o silêncio, paciência, a oração. Eu tenho uma frase na minha vida que diz assim: se a minha vida não diz nada, não são as minhas palavras que irão me defender. Então, se você não consegue ver na minha vida o dom de Deus, a graça de Deus, não adianta eu ficar aqui me defendendo ou me explicando para você, porque quem não quer entender, para quem não quer entender, não adianta explicar. Coração fechado. Agora, meu irmão e minha irmã, estou falando da minha vida, e abrindo o coração com vocês, mas e na sua vida? Reza. Às vezes você tem que pedir a Deus palavras certas na hora certa, sim, mas tenha paciência, espere o tempo. Existe uma frase também que diz assim: enquanto os cães, é árabe, viu essa frase? Enquanto os cães ladram, as caravanas passam. Tem alguém querendo te passar a perna? Tem alguém querendo te destruir? Tem alguém querendo o seu lugar no seu trabalho? Tem alguém querendo atrapalhar o seu caminho profissional? Tem alguém querendo atrapalhar a sua vida amorosa, sentimental? Tenha paciência, calma. E um outro conselho que eu quero te dar: ande com pessoas que edifiquem sua vida. Não ande com pessoas que colocam você para baixo. Não ande com pessoas que ficam jogando você para baixo. Um dia eu estava vendo uma palestra do padre Christian Shankar, e eu achei muito engraçado ele falando assim, que ele foi no barbeiro, um cara foi no barbeiro, aí ele chegou lá no barbeiro lá, né? Aí ele falou: você vai cortar o cabelo? Porque o barbeiro também corta cabelo, né? Aí o barbeiro, muito invejoso, perguntou: você vai viajar? Falou: eu vou para Roma. Aí: você vai fazer o que lá em Roma? Aquela cidade ruim, feia, velha, só tem coisa velha lá. Ele falou assim: eu vou lá, eu vou inclusive ver o Papa. Que negócio de ver Papa, o quê? Que bobeira é essa? Você fica ali no meio daquela multidão toda lá, o Papa nem vai te olhar, não sei o quê. Tudo que ele falava estava ruim. O barbeiro só punha defeito. Aí ele foi para Roma. Quando ele voltou, ele foi cortar o cabelo de novo. E aí, você foi para Roma mesmo? Estou repetindo o padre Christian lá, que eu achei engraçado. Depois eu vou até ligar para ele, vou falar. O barbeiro chegou: e aí, você foi mesmo para Roma? Falou: fui. O Papa estava lá em cima, lá naquela janela. De repente o Papa
desceu e foi abrindo a multidão assim, foi lá no pé do meu ouvido e chegou assim e falou assim: ó, beleza, você tá aqui, coisa boa, mas que cortezinho ruim de cabelo, hein? Você entendeu? Tudo chega a hora. Na hora certa tem uma resposta. Na hora certa você encontra uma saída. O Papa chegou no ouvido dele: que cortezinho ruim de cabelo, hein? Pois é, gente. Tenha paciência, confie no Senhor, Ele te ajudará. Ande sempre no caminho direito, ponha sua esperança no Senhor. Vocês que temem o Senhor, confiem na sua misericórdia. Não se afastem dEle, a fim de não caírem. Vocês que temem o Senhor, tenham fé nele. Vocês que temem o Senhor, esperem receber dEle bênçãos, felicidade sem fim, misericórdia. Pensem nas gerações do passado, reparem bem, será que alguém que confiou no Senhor ficou desiludido? É essa a pergunta do sacerdote que escreve o Eclesiástico. Será que alguém que confiou no Senhor, que continuou temendo o Senhor, foi abandonado por Ele? Será que alguém que pediu ajuda do Senhor não foi atendido por Ele? Pois o Senhor é carinhoso, é misericordioso, perdoa os pecados e livra em tempos de sofrimento. Ai dos covardes, que é o que eu falei para vocês agorinha. Ai dos covardes que tentam andar ao mesmo tempo em dois caminhos. Ai dos que têm medo porque não têm fé. Ai dos invejosos. Ai daqueles que tramam contra você, que desobedece os caminhos do Senhor. Meu irmão e minha irmã, paciência na tribulação. Tem a resposta certa para o barbeiro. Tem a resposta certa para o confrade seu. Tem a resposta certa para o seu irmão. Tem a resposta certa para o seu marido. Espera. Não é hora de brigar, não é hora de discutir, não é hora de fazer isso ou aquilo. Não tome nenhuma decisão na sua vida com cabeça quente. Você já viu que toda decisão que você tomou com cabeça quente, você fez besteira? Tudo que você falou com raiva, você se arrependeu depois? Nem que seja no tom que você falou? Então, meu irmão, espere nas demoras de Deus, tenha paciência, o Senhor está com você. A palavra de Deus é tão bonita em dizer lá em Romanos 12:12, vai dizer assim, ó, claramente o que eu falei, que a esperança que vocês têm os mantém alegres. Aguentem com paciência os sofrimentos. Aguentem com paciência os sofrimentos e orem sempre. Essa é a mensagem para esse segundo item que eu quero te apresentar. Tenha paciência em todo o tempo. Senhor, preciso te dizer que é impossível me esquecer, que não estou só nesta batalha entre o bem e o mal. A cada nova experiência eu te glorifico mais, te dei é a maior diferença em mim. Se os bons combates eu não combater, minha coroa não conquistarei. Se minha carreira eu não completar, de que vale minha fé tanto guardar? Se perseguido aqui eu não for, sinceramente um cristão não sou. A tua glória quero conhecer, viver a experiência de sobreviver. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar.
Gente, terceiro e último ponto, vou cansar vocês não, o povo está ali mexendo a cabeça para eu parar. Não perca, terceiro item, não perca as oportunidades que o Senhor concede a você. Não perca as oportunidades que o Pai Eterno concede a você. Não perca, meu irmão e minha irmã. A palavra de Deus lá em Mateus capítulo 7, versículo 7, vai dizer assim: peçam e vocês receberão, procurem e vocês acharão, batam e a porta será, porque todo aquele que pede, recebe, aquele que procura, a porta será aberta para quem bate. Se um pai comum é capaz de dar coisas boas, mesmo sendo mal, aos seus filhos, imagine Deus que é bom, eternamente bom. Por isso não canse de pedir, não canse de orar, não canse de interceder, não canse de aproveitar o Espírito de Deus que é dom dele em você, na sua vida. Peça ao Senhor que essas qualidades todas que você ainda precisa ter na sua vida venham logo. Que você aprenda com os seus sofrimentos, com as perseguições, com esse mundo. Quando acontece uma situação na sua vida que parece que não tem saída, a sua reação é exatamente aquilo que ninguém esperava de um homem, de uma mulher de Deus. Portanto, creia, confie e volte seu caminho sempre para o Senhor. A palavra de Deus, lá em Mateus capítulo 6, versículo 34, diz assim: não vos preocupeis, pois, com o dia de amanhã. O dia de amanhã terá as suas preocupações próprias. A cada dia basta o seu cuidado. Lá em Lucas capítulo 12, versículo 7, diz assim: até os cabelos da vossa cabeça estão todos, não temais, pois mais valor tendes vós do que numerosos pardais. Lá também em 1 Coríntios 10, 13, não vos sobreveio tentação alguma que ultrapassasse as forças humanas. Deus é fiel, não permitirá que sejais tentados além das vossas forças, mas com a tentação Ele vos dará os meios de suportá-la e sairdes dela. Olha só, gente, 1 Coríntios 10, São Paulo escreve à comunidade de Corinto: aceita a tentação, aceita a tempestade, aceita a dificuldade, deixa Deus ser Deus na sua vida também, assim, no meio de tudo isso, e você vai aprender com tudo isso a viver a vida. São oportunidades que muitas vezes o Senhor permite que aconteçam com você, para que você cresça. Eu sou um homem melhor hoje, você é uma mulher melhor hoje, eu sou uma pessoa mais madura. A gente apanha para não apanhar de novo. Você quer gostar? Você gosta de apanhar? Ninguém gosta de apanhar. Só se tiver algum problema mental, né? Aí você gosta de apanhar, caça para apanhar. Mas normalmente a gente não gosta de apanhar, não. E a gente leva a surra da vida. Quanta gente olha para trás e fala assim: nossa, se eu fosse uma pessoa igual eu sou hoje, eu não faria. Não é verdade? Ei, não casaria com aquele homem nunca. Não casaria com essa mulher de jeito maneira. Mas casou, né? E está procurando ser fiel? Então continue, seja forte. Se eu tivesse feito na minha vida outra coisa naquela época, eu não estava colhendo frutos hoje tão ruins.
A gente tem essas conclusões da vida, e isso vai ensinando a gente. Olha só, Deus nunca dá para você aquilo que você na tentação não vai conseguir superar. Aprenda, pois, com os sofrimentos da sua vida, com as oportunidades que Deus te dá, porque você não é um fracassado, não é uma fracassada. Você não é uma pessoa que não tem nessa vida perspectiva. Podem vir problemas e eu vou enfrentá-los, porque Deus é minha força, Ele é minha proteção, é nele que eu me seguro, que eu me apoio, é com Ele que eu venço os meus inimigos. E até aqueles que parecem amigos, mas são na verdade inimigos de Deus, que querem te derrubar na surdina, do pior jeito. Vença, primeiramente, gente, olha, queria que você entendesse isso bem claramente. O primeiro demônio que precisa ser vencido é o que está dentro de você. O primeiro demônio que você precisa vencer é o que está aí dentro de você. É o seu orgulho, é a sua impaciência, a sua arrogância, é a sua fraqueza, é a sua incapacidade de compreender a vida, de esperar Deus agir, de deixar Deus agir na sua vida. São demônios que vão atentando a gente, tentando e atentando a gente. E se a gente não vencê-los, a gente fracassa. Se a gente se esforça por vencê-los, a gente ganha. Porque a vida, ela é uma guerra cheia de batalhas. E você, se não as teve ainda, as terá e precisa vencer. Olha só o que São Paulo escreve: não vos sobreveio tentação alguma que ultrapassasse suas forças humanas. Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças, mas com a tentação Ele vos dará os meios de suportá-la e sairdes dela, vencê-la. Uma vez eu já falei para vocês, né? Quando eu era seminarista lá, e eu apaixonei por uma menina, aí eu fiquei pensando assim: nossa, será que esse é o caminho da minha vida mesmo? Ou que tentação, né? Aí eu fui conversar com o meu diretor espiritual, sabe o que ele falou para mim? Sabe? Ele falou assim: olha, na minha vida eu aprendi, vou te ensinar uma coisa. Quando a tentação entra pela porta da frente, sai pela porta dos fundos. É melhor, não enfrenta não, que você vai sofrer muito. Então fuja das tentações, não crie ocasião para o mal tomar conta de você. E eu fazia isso. Aí quando a menina entrava lá no seminário lá, eu já corria para o portão do fundo da casa e ia lá para a igreja do Santíssimo Redentor, lá em Campinas. Não é fácil não, viu, gente? Depois, olha, tudo isso, esses 3 itens que eu acabei de apresentar para vocês, o 4º item é que você precisa ser uma pessoa que se reconheça frágil e dependente de Deus. Eu sou frágil, eu não sou nada, eu dependo do meu Senhor. É só nele que eu confio o meu caminho, é só nele que eu confio os meus passos, é com Ele que eu vou ser vitorioso. E a vida não vai ter nenhuma situação problemática que vença o meu desejo de amar, servir, crescer em santidade para o Divino Pai Eterno. Vamos passar para aquelas frases bonitas que eu separei, por favor. Eu sei que meu tempo já está esgotando. Passa para outra, por favor. Vamos ler juntos, gente? Acalma. Viu o que o padre falou? Acalma para sua alma.
Então, cuida, tenha paciência, enfrente seus problemas, enfrente as oportunidades que Deus te concede, aproveite delas. Não fosse a graça de Deus, é verdade ou não é, gente? Pode passar para frente. A graça de Deus é como a chuva. Quem está de fora até pode ver, mas apenas quem se molha é que sabe como é. E a gente se molha de joelhos, né? Tocamos em Deus quando o recebemos na Eucaristia e nos sacramentos. Tocamos na graça de Deus para proclamar seu amor e seu reino. Tocamos na graça de Deus quando nos reunimos para ouvir sua palavra, quando exercitamos o amor à caridade. A gente sonha com uma coisa e Deus nos surpreende dando algo muito... Amém? A gente sonha com uma coisa. Isso é para quem tem fé, hein? Você tem fé? Então sonha. Deus vai te dar mais do que você imagina. Eis o que Deus mais deseja de você. Com Ele, gente, com Ele. Ame a Deus, se relacione com Ele, reze, fica lá na frente do Santíssimo, reza na televisão, reza na igreja, larga de ser preguiçoso. Vamos lá. Deus dá as batalhas mais difíceis aos seus melhores soldados. Você, viu? É um dos melhores soldados de Deus. Cuidado com as batalhas, enfrente-as. A tua graça me constrange, me diminui, me faz ver o quão pequeno sou e quão abençoado pelo teu amor eu fui, Senhor. Amém. Querido Deus, olha só, gente, é nessa hora de solidão, na hora do sofrimento a gente sente só, né? Na hora que a gente está passando dificuldade, parece que vem aquela coisa ruim dentro da gente, do coração. A gente está sozinho na hora da doença. Tem gente solidária, sim, mas na hora da doença a gente fica tão sozinho. Senhor, obrigado, meu querido Deus. Obrigado por estar lá quando ninguém mais estava. A fé em Deus nos transforma. Faça a sua parte. Amém. Quando Deus entra em nossa vida, Ele faz a diferença, porque nos permite enxergar a verdade e nos dá a graça de repararmos aquilo que é preciso mudar em nossa vida. A gente enxerga a verdade, conserta a nossa vida, porque Ele está conosco. Deus revela o seu mistério aos humildes. Do mesmo modo que a união faz a força, a discórdia leva a uma rápida derrota. Lembra disso, hein, gente? Alegrem-se na esperança. Perseverem na oração. Amém. Na maior tribulação, o meu respirar é tranquilo. Olha só, olha o que está dizendo essa frase, hein? Na maior tribulação, o meu respirar é... Pensa nisso. Cuidadosamente, Deus preparou este dia para você. Alegre-se.
que nenhuma tribulação seja maior que a sua fé, pois Deus guarda a melhor recompensa para quem nunca desiste. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo seja cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são ser da luz. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Sabemos que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Vamos ficar por aí só. O tempo já passou 5 minutos já. E eu quero pedir vocês para se levantarem 1 minuto, para a gente poder fazer uma oração, pedindo ao Senhor essa graça. Quanta coisa na minha vida que me intimida, quanta coisa na minha vida que me impede de caminhar, quantos inimigos se apresentam grandes, pavorosos diante de mim, quantos problemas eu tenho enfrentado na minha vida, e somente Deus é a solução. Coloque a mão no seu coração, você que nos acompanha pela TV, faça o mesmo, pedindo aquela graça toda especial para você, para aquela pessoa que precisa de Deus, de conversão, de vida. Que a misericórdia de Deus inunde seu lar, sua família, o coração daquelas pessoas que você ama e também daquelas que você não ama o bastante. Que muitas graças se derramem aqui hoje e na vida de quem nos acompanha, ao Divino Pai Eterno, para que assim possam estes vossos filhos, presenciando o vosso amor e poder, vossa misericórdia, também possam assim, Senhor, dar glórias, dar graças e serem exemplos para tantos. O Senhor esteja convosco. A nossa proteção está no nome do Senhor. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Jesus e nossa Mãe, desça sobre vós e sobre vossas famílias, sobre as pessoas por quem você pede, a bênção de Deus misericordioso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Uma salva de palmas ao Divino Pai Eterno. Amém. Mais forte, gente, mais bonito.